Vamos lá. Função, agora uma função um pouquinho mais aplicada, umas questões aplicadas. Uma função de custo, função demanda, certo? Vamos trabalhar isso aqui agora. Questão 6 da nossa revisão. O custo de fabricação de X unidades de um certo produto é dado pelo C de X, que é igual ao quê? A 300 mais 2x. Pessoal, ele deu o que aqui? O nosso custo de fabricação. Então, a função que vai mandar, que vai ordenar o custo da tua produção, vai ser dado por essa função. No item A, qual é o custo de fabricação de 30 unidades? Então, ele quer saber quando x for 30. Quando você produzir 30 unidades, o que você vai fazer? Vai ser C de 30 é igual a 300 mais 2 vezes 30. Vamos calcular aí, 300 mais 2 vezes 30, 60. Então, C de 30 é igual a 360. Então, teu custo, quando tu produz 30 peças, é 360. Observe que esse é o custo para produzir todas as 30 peças. O item B. Qual é o custo de fabricação da 20ª unidade, já tendo sido fabricado 19 unidades? Então, o que ele quer saber? Você já fabricou 19. Você agora vai fabricar a 20ª. O que é que acontece? Se você já fabricou 19, seu custo fixo já foi. Você já teve aquele custo fixo. Então, agora vai ser só o custo variável. Como é que a gente vai provar isso aí? Ó? Você vai fazer C de 20 menos C de 19. O custo de 20 peças menos o custo de 19 peças. Você vai ter só o custo da 20ª unidade. Aí você vai ficar aqui, ó, C de 20, 300 mais 2 vezes 20, C de 19, 300 mais 2 vezes 19. Calcula C de 20, fica 340, C de 19, 338. 340 menos 338, 2. Que 2 é quem? É o nosso custo variável. Como a gente pode ver até na fórmula aqui, porque ele fica em função, esse 2 fica em função do x. Quanto maior o x, né, maior vai ser o nosso custo aqui, porque a gente vai multiplicar toda a vida por 2. Mas toda a vida a gente vai ter esses 300 aqui, que já é o nosso custo fixo. Beleza? Vamos lá. Item B. Opa, já foi o item A e item B, né? Vamos lá para a 7ª questão agora. 7ª questão. Dada a função demanda, P é igual a 20 menos 2x, observe, o nome da função é demanda, mas esse P aí é de preço. O preço é igual a 20 menos 2x. Por quê? Porque o preço do produto vai influenciar o quê? Na demanda, na quantidade vendida. Por isso que eles chamam de função demanda. Que negócio? Se eu faço uma promoção do meu produto, o pessoal vai querer comprar mais. Quem já ia comprar uma peça vai aproveitar que está barata e vai comprar 2, 3, 4. Por isso que o preço influencia na demanda. P, então, é igual a 20 menos 2x. A função de custo, pessoal. C de x é igual a 5 mais x. O item A. Determine o valor de x que maximiza a receita. Ixi, ele falou de receita. Qual é a função de receita aqui? Não tem nenhuma função de receita. Não comece a puxar os cabelos agora. Não se desespere agora. Você vai fazer o quê? Você vai lembrar. O que é a receita? A receita é o quanto eu arrecadei. O quanto eu arrecadei o que é? É o preço que eu vendi vezes a quantidade que eu vendi. Não é isso? Se eu vendi uma unidade e essa unidade eu vendi a R$10, a minha receita foi R$10. Agora, se eu vendi 2, a minha receita vai ser 20. Se eu vendi 3, minha receita vai ser 30. E assim por diante. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar o preço vezes a quantidade para chegar na função da receita. Certo? Então, o preço, ele diz aqui que é 20 menos 2x. Então, a gente vai pegar 20 menos 2x e multiplicar por quem? Por x, que é a quantidade vendida. Multiplica aqui pela distributiva, vai ficar 20x menos 2x ao quadrado. Ok? Observa que isso aqui ficou o quê? Uma equação do segundo grau. Certo? Onde o A é menos 2, o B é 20 e o C é 0. Ele quer o quê? O valor de x que maximiza a receita.
Então, ele quer o x na maior receita. Observe que a equação de segundo grau, quando o A é positivo, o vértice dele, o Uzinho, fica para cima. Então, o vértice fica aqui embaixo. Quando o A é negativo, o Uzinho fica para baixo e o vértice dele vai ser aqui em cima. Quando o meu Uzinho aqui da equação de segundo grau, ele é para baixo, o que é que vai ter? Eu vou crescendo, crescendo, eu venho aqui, ó, crescendo, 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 cheguei aqui no ponto máximo, aí depois eu começo a descer, descer, descer. Certo? Então, o vértice vai ser o ponto máximo. Certo? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? É só calcular o x do vértice, pessoal. Quanto é o x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a. B é 20, então menos 20 sobre 2 vezes a. O a é menos 2, então 2 vezes menos 2. Vai ficar o quê? 20 sobre 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 20 sobre menos 4 dá 5 positivo, né? Menos com menos, mais. Ok? Então, o valor de x que maximiza a receita é 5. Vamos para o item B, o valor de x que maximiza o lucro. Rapaz, esse cara quer complicar. Uma hora ele fala de receita, outra fala de lucro, mas ele só dá o custo. Também não se preocupe, fique tranquilo. Por quê? O que é o nosso lucro? O lucro é o que vai sobrar, tirando o quem? Os custos. Então, vai ser nossa receita menos os custos. Vai ser o nosso lucro. Ok? Então, o lucro é igual. A função lucro é igual à função receita menos a função custo. Eu não já achei a função receita? Achei. Não já tem, ele não deu a função custo? Deu. Então, molinho, molinho. Facinho, facinho. Vamos lá. Quanto é a função receita? Menos 2x ao quadrado mais 20x menos a função de custo, que a função de custo é 5 mais x. Então, ficou menos 2x ao quadrado mais 20. Aí sai do parênteses aqui, né? Menos 5 e menos x. Observe que a gente vai pegar o 20x com menos x vai ficar 19x. A única coisa que dá para fazer aí, porque x ao quadrado tem mais nenhum número com x ao quadrado e só o algarismo só tem o 5. Então a equação ficou L de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 19x menos 5. Vamos lá, mais uma vez a equação de segundo grau, onde o A é menos 2, o B é 19 e o C é menos 5. Ele quer o valor de x que maximiza o lucro. Então, o x de maior lucro. Vai calcular de novo o x do vértice, né? Observa que o A é negativo, então curvinha para baixo, o Uzinho é para baixo, né? Onde a gente vai ter no vértice o valor máximo. Então, menos b sobre 2a é o vértice. O b é 19, então menos 19 sobre o a, que é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Vai ficar menos 19 sobre menos 4, que aí vai ficar 4,75 positivo. Observe aqui nessa questão aqui, ó, o lucro máximo não é com a receita máxima. Isso pode acontecer pela função do seu custo. Então, que é quanto ele chegar no 4,75 vai ser o maior lucro dele. E quanto a receita dele vai ser no 5. Observe essa diferença, veja o quê? Que isso pode acontecer. Nem sempre, dependendo da sua operação, quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Por quê? Porque pode acontecer. Você, para vender aquele tanto, você vai ter que investir em maquinário, investir em reforma, você vai ter que aumentar. Então, pode ser que você não consiga jogar esse investimento para o seu preço e não compense você aumentar a sua quantidade de venda. O seu lucro não vai aumentar, pode até diminuir. Foi o caso aqui. Ok? Vamos lá, pessoal. Questão 8. Questão 8 também, função bem interessante. Usando o mesmo sistema de coordenadas cartesianas, esboça o gráfico da função receita, dado por receita de x é igual a 4x
E o gráfico da função custo dado por c de x igual a 50 mais 2x. Determine o ponto de nivelamento. Pessoal, o que é o ponto de nivelamento? Nivelamento é quando tua receita e teu custo são iguais. Aí você nivelou. Aí a partir disso aí, quando você vender, por exemplo, com X unidades, tá nivelado. Se com X unidades, tua receita e teu custo estão iguais. Então, a partir de X mais 1, tu já está lucrando. Tu já vai ter um quê? Um lucro positivo. Certo? Se você tiver um lucro negativo, você está tendo prejuízo. Então, para achar o ponto de nivelamento, você vai fazer R de x igual a C de x. R de x, 4x, igual a 20 mais 2x, que é o C de x. Então, fica 4x, pega esse 2x, passa para o outro lado, 4x menos 2x igual a 50. Fica 2x igual a 50, x igual a 25. Então, o que acontece? Com 25 unidades, você chega o quê? Ao ponto de nivelamento, onde tua receita é igual ao teu custo. Pronto? Então, o nosso ponto de nivelamento é esse aí. Agora, vamos desenhar o gráfico. Peguem 2 pontos aqui. Quando x for 0 na receita, 4 vezes 0, 0. Então, ele vai sair da origem, 0 e 0. No custo, quando x for 0, 2 vezes 0, 0. Só que ainda tem mais 50. Então, ele tem um custo fixo aí de 50. Então, ele sai aqui, o gráfico vai sair dos 50 e vai passar pelo ponto onde o x é 25. Quando o x for 25, a nossa receita vai ser quanto? Vai ser 100. Vai ser 100. E o nosso custo também vai ser 100. Porque esse é o ponto de nivelamento, onde os dois são iguais. Observe, se eu pegar 25 vezes 2, dá 50. Mais 50, 100. Então, custo igual a receita. Então, a gente tem esse outro ponto aqui, que é o ponto de nivelamento. Então, você vai fazer o gráfico aqui do custo, ele sai do ponto x, 0, e y, 50, até o ponto de x, 25 e y, 100. Ok? Pegar a função de receita. A função de receita sai do ponto 0 e 0 e vai até o ponto 25 e 100. Pronto, cruzou aqui, você observa que eles têm um crescimento diferente. A receita ela tem um crescimento mais acentuado do que o custo. Certo? Porque o custo ele já começa muito alto, tem um custo fixo de 50. Certo, pessoal? Então, o custo ele já começa com um custo fixo ali de 50. Certo? A receita não. Não vendi nada, não ganhei nada. Por isso que eles têm um coeficiente angular diferenciados um pouquinho. Ok. Vamos lá, pessoal. Questão 9. Indicamos o custo médio correspondente a x unidades produzidas por cm de x. Temos cm de x igual a c de x sobre x. É o custo de x dividido por x. Então, é o custo para produzir x unidades dividido por x. Então, c de x é o custo de fabricação de x unidades de um produto. O custo de fabricação de x unidades de um produto é c de x igual a 400 mais 5x. Pronto. Ele deu a fórmula aqui do custo. C de x igual a 400 mais 5x. No item B, qual é o custo médio de fabricação de 80 unidades? Vamos pegar a fórmula de custo médio. Custo médio é igual a c de x sobre x. 80 unidades, quem vai ser o x? Vai ser 80. Então, eu vou pegar na fórmula 400 mais 5x, que vai ficar, então, 400 mais 5 vezes 80, dividir isso por 80. Então, vai ficar 400 mais 400, 5 vezes 80 é 400, dividido por 80. Então, fica 400 mais 400, 800, dividido por 80, que é 10.
Então, o custo médio de fabricação de 80 unidades é R$10.000. 10 unidades monetárias aqui. No item B, qual o custo médio de fabricação de 100 unidades? Mesma coisa, você vai pegar o X e substituir por 100. Então, fica 400 mais 5 vezes 100 dividido por 100. 400 mais 5 vezes 100, 500 dividido por 100. 400 mais 500, 900 dividido por 100 vai dar 9. Então, o custo médio para fabricar 100 unidades é 9. O custo médio para fabricar 80 unidades foi 10. Vamos agora ali, o item C. Para que valor tende o custo médio à medida que x aumenta? Você já aprendeu o limite. Então, você podia só fazer o quê? Qual é o limite do custo médio quando o x tende ao infinito? Né? Ele vai aumentando. Quando você fizer isso, você vai ver, vai ficar o quê? 5x sobre x, onde tu vai cortar x e vai ficar 5. Pelo limite. Agora, se você não quiser fazer pelo limite, só por indução, você faz o seguinte. Vamos pegar esse x 1000 e depois o x 10.000. Fazendo com x 1000, fica 400 mais 5 vezes 1000 sobre 1000. Fica 5.400 dividido por 1000, dá 5,4. Que dá 5,40 unidades monetárias. Com x 10.000, 400 mais 5 vezes 10.000 dividido por 10.000. Vai dar o quê? 50.400 dividido por 10.000, que vai dar 5,04. Observe que cada vez que eu fui crescendo aqui, ó, o x se aproximou do 5. Como a gente já tinha visto que o limite dele vai tender a 5. Ok? Questão 10 de limite. Olha aí, pessoal, já passamos mais da metade da nossa revisão. São 17 questões, estamos na questão 10. Professor, estou ficando nervoso que já está chegando o horário da prova. Relaxa que você está vendo aqui, você já fez a lista de exercícios, está tirando só suas últimas dúvidas e vai ver que está super tranquilo. A prova vai ser em cima disso aqui, somente o que a gente viu que foi discutido em sala de aula, comigo ou com os tutores. Né? Ok? Questão 10. Calcule os seguintes limites. Pessoal, o que é um limite? O limite é um valor que aquela função não pode alcançar. Inalcançável. Certo? Então, quando a função, né, o x assumir aquele valor ali, a função não vai existir, não vai haver a função. Então, quando x tende a 27, pela equação aqui, ele está se aproximando do 27. Então, vamos ver, quando x se aproxima de 27, que é bem próximo de 27, como é que fica? A gente vai calcular esse limite, é só substituir, ó, o x por 27. Então, fica raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 2, vai ficar raiz cúbica de 27 menos 1 sobre 27 menos 2. Pessoal, fatorando 27, 27 é 3 a terceira. Não é isso? Ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, 27, 3 a terceira. Raiz cúbica de 3 a terceira, quanto é? 3. Então, fica 3 menos 1 sobre 25. Então, vai ficar o quê? 2 sobre 25. Esse limite. Facinho, facinho. Molinho, molinho. Mesma coisa na questão 2, pessoal. Você vai fazer o quê? Tu tem o limite de 2x à terceira menos 10x ao quadrado mais 8x mais 1, com x tendendo a 2, né? Pera aí, vamos ler de novo isso aqui. Como é que fica melhor? Leitura. Limite da função. Qual é a função? 2x à terceira menos 10x mais 8x mais 1 sobre x ao quadrado menos 5x menos 6. Com esse limite de
x tendendo a 2. O que você vai fazer? Mesma coisa. Onde tem x, substitui por 2. Aí vai fazer os cálculos. Fica 2 vezes 2 a terceira, menos 10 vezes 2 a segunda, mais 8 vezes 2, mais 1, sobre 2 a segunda, menos 5 vezes 2, menos 6. O que é que isso aqui vai resultar? 2 vezes 6. 2 vezes 8, 16. Menos 10 vezes 4, menos 40. 16 mais 1, 17. 4 com menos 10 dá menos 6. Menos 6 com menos 6, menos 12. 16 menos 40 mais 17. Tudo isso dividido por menos 12. 16 mais 17 dá 33. 40 menos 33, menos 7. Menos 7 dividido por menos 12 dá 7 sobre 12. Ok? Próxima questão, item 3, onde x tende a menos 1. O que você vai fazer? 3 elevado a x à terceira mais 3x mais 2, com x tendendo a menos 1. Vamos lá, substitui o x por menos 1. Menos 1 elevado à terceira, mais 3 vezes menos 1, mais 2, tudo isso está elevando 3. Menos 1 à terceira, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 2, vai ficar o quê? Menos 2. Então, 3 elevado a menos 2, que isso aqui, potência com expoente negativo. Você inverte a base, onde é 3 fica 1/3, aí torna o expoente positivo. Então, fica 1/3 elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 9. Ok, pessoal. Quarta questão, mesma coisinha. Pega esse x, que o limite do x está tendendo a 1/2, vai substituir na função aqui, né? Então, limite de 2x menos 3 sobre 6x mais 5, quando x tende a 1/2, é igual a 2 vezes 1/2 menos 3, dividido por 6 vezes 1/2 mais 5. 2 vezes 1/2 dá 2 sobre 2, menos 3. 6 vezes 1/2 dá 6 sobre 2, mais 5 aqui. 2 sobre 2, pessoal, é 1. 1 menos 3, menos 2. 6 sobre 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, aí fica 3 mais 5. Então, vai ficar o quê? 8. Então, fica menos 2 sobre 8, onde você pode simplificar aqui. E fica menos 1, né? 8 dividido por 2, 4, menos 1/4. Vamos lá para o último item, né? O item 5. Limite da raiz quadrada de 2x sobre menos 3x mais 5 quando x tende a 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 sobre menos 3 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, menos 3, com mais 5. Em cima, no numerador 2, no denominador, menos 3 com mais 5, dá 2 positivo, né? Então, 2 sobre 2 é 1. Então, fica raiz de 1 é 1. Pronto, já acabamos a questão 10. Bom, pessoal, vamos agora para a questão 11. Na questão 11, fala de limites laterais. Vocês estão lembrados? O limite pela direita, o limite pela esquerda. Quando a gente tem o limite pela direita, é esse limitezinho, ó, quando x tende a 4, aí a gente bota o maisinho em cima. Quer dizer que o limite vem pela direita. Então, são números maiores do que 4. O limite vai ser o quê? Um número bem próximo de 4, que a gente pode arredondar para 4, só que ele não vai chegar no 4. Ele vai ser um número 4,00001, por exemplo, vai ser um número maior do que 4, mas bem próximo. Quando o limite vem pela esquerda, é esse daqui que a gente bota x tende a 4 com o menosinho em cima. Quer dizer o quê? O limite tende a 4 pela esquerda. Quer dizer que ele tende a 4, mas com números menores do que 4. Exemplo, 3,999999. Então, vai ser o limite ali, ele vai estar bem próximo de 4, vai tender a 4, só que ele vai ser um pouquinho menor, né? Vai ser menor, ele vai estar indo pela esquerda. Ok?
Então vamos fazer essa questão. Ele pede o quê? Calcule o limite de f de x quando x tende a menos 4 pela esquerda. Ok? Então, como é que fica? A gente vai fazer da mesma forma, só que primeiro a gente tem que escolher uma das duas equações. Ó. F de x é x ao quadrado menos 6x mais 8, quando x é maior do que 4. E x menos 4 quando x é menor ou igual a 4. Esse limite pela esquerda, a gente vai pegar quando o x for maior, quando o x for menor que 4. Pela esquerda são valores menores do que 4. Então a gente vai pegar quando o x for menor ou igual a 4. Então vai ser 4x, né? 4 menos x. Então, limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda é igual ao limite de 4 menos x. Pega esse limite, o x não tende a 4, 4 menos 4, 0. Então, esse limite aqui, limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda é igual a 0. Vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 4 pela direita. Então, limite pela direita são valores maiores do que 4, né? Então, 4,00001, né? Então, um número bem próximo de 4, mas maiorzinho. Então, vamos pegar o x maior que 4. X maior que 4, então vai ser limite de x ao quadrado menos 6x mais 8, quando x tende a 4 pela direita. Pega esse 4, eleva o quadrado, 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 8. 16 menos 24 mais 8. Então, vai ficar quanto? 16 menos 24 dá menos 8, com mais 8 dá 0. Então, observem o quê? O limite pela esquerda e o limite pela direita, eles foram iguais. Quando isso acontece, essa função ela tem limite. Então, para você ter o limite de f de x com x tendendo a 4, o limite de f de x com x tendendo a 4 pela direita tem que ser igual ao limite de f de x com x tendendo a 4 pela esquerda. Logo, o limite de f de x com x tende a 4 é igual a 0. Ok?